Olá galera, é hoje, aliás, é amanhã o nosso dia e hoje ainda tem dicas de bolso, isso mesmo. E as dicas de bolso de hoje são de processo penal. Você não pode ir para a prova sem saber o artigo 2º e o artigo 3º. Normas processuais, artigo 2º e artigo 3º vão cair. O artigo 2º tem a ver com o tempo da aplicação da norma processual penal, ou seja, ela entrou em vigor, ela já vale. Os atos vão ser praticados a partir da sua entrada em vigor. Professor, e os atos que já foram praticados? Os atos que já foram praticados continuarão válidos, mas se liguem nas normas de conteúdo misto, isso mesmo, aquelas restritivas de direito ou qualquer outra restrição, essas vão valer de acordo com a norma penal, ou seja, não vai retroagir para prejudicar o réu. Os atos vão ser praticados de acordo com a lei anterior ainda. Se liga nas normas de conteúdo misto. Artigo 3º. O nosso artigo 3º fala da analogia. Havendo lacuna nas normas de direito processual penal, o juiz vai poder usar a analogia como forma de integração dessas normas. É isso mesmo, forma de integração dessas normas. Mas o que vai mais cair na nossa prova, o que vai ser pipoco, vai ser ação penal. Isso mesmo, ação penal. Então vamos lá. O que a gente precisa saber da ação penal pública incondicionada? A ação penal pública incondicionada é regida pelo princípio da indisponibilidade. Indisponibilidade. O Ministério Público não pode dispor da ação penal. Isso mesmo, e nem de um recurso. Porém, ele pode pedir a absolvição e até a desclassificação. E não vai estar ferindo o princípio da indisponibilidade. Se liga nisso. Ação penal pública condicionada à representação. Professor, o que eu tenho que levar para a prova? Essa representação está condicionada, ela tem 6 meses de prazo decadencial, desde o período que se descobriu quem é o autor. Contado um prazo decadencial de 6 meses para a representação, desde que descobriu a autoria do crime. É isso aí, se liga nisso. E eu posso retratar, professor? Pode. Até o oferecimento da denúncia é permitida a retratação. Até o oferecimento da denúncia é permitida a retratação. E aquela ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, professor? O que é a requisição do ministro da Justiça? É um ato administrativo? É um ato administrativo discricionário e não vincula o Ministério Público, ou seja, se não tiver prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria, o Ministério Público não vai estar vinculado. Se liga a isso, não vincula. E outro detalhe, ela não está sujeita à decadência, ela não tem prazo decadencial e ela também não pode ser retratada. Se liga nisso. Agora, outra ação importante que a gente não pode deixar de dar uma olhada para a prova é a subsidiária da pública, é aquela que o Ministério Público não ajuizou a ação no prazo legal. O Ministério Público não ajuizou a ação no prazo legal. O que eu quero dizer para vocês é que a renúncia ou o perdão do ofendido não surtem efeito nesse tipo de ação, porque o Ministério Público assume a titularidade da ação. Mesmo sendo particular ajuizada a ação, o Ministério Público assume. Então, o perdão do ofendido e a renúncia não tem efeito. Ufa, professor, calma que tem mais uma. Ação privada, aquela privada. O que você precisa saber da ação privada? Exclusivamente privada. Você precisa saber de perempção. 30 dias se o querelante não movimentar a ação, 60 dias se ele morreu ou se tornou incapaz e ninguém movimentou a ação, se for pessoa jurídica extinta que não deixou sucessor, ou o que vai cair na sua prova, quando ele é convocado para algum ato e não compareceu sem motivo justificado, ou quando ele deixou de pedir a condenação em fase de alegações finais. Deixou de pedir a condenação em fase de alegações finais, ele também será atingido pelo fenômeno da perempção. São essas dicas de processo penal, espero ajudar vocês. Desculpem a qualidade do som, desculpem o mau jeito, é porque a gente está num shopping aqui e eu não podia deixar passar para vocês essas dicas imprescindíveis para sucesso amanhã na nossa prova de processo penal. Se liga no canal que hoje tem processo civil ainda e vai ter mais algumas outras dicas para você. Se liga!